Olá, queridos, tudo bem com vocês? Esse final de semana eu tô empolgada para gravar vídeo pro canal. Brincadeira, queridos, é porque ultimamente só tô tendo tempo no sábado e no domingo mesmo. Eu tô aqui novamente no CSU, vocês estão vendo uma paisagem aí atrás, aqui é a horta, a nossa horta. Eu tô aqui na parte da minha irmã e hoje me deu um pouquinho de preguiça de gravar lá atrás das salas do Senai, então eu gosto de gravar assim, ou lá no fundo das salas do Senai, ou aqui mesmo. Ó, tem umas pimentinhas ornamentais ali no fundo. E aqui essa árvore, na verdade, é um pé de urucum. Para quem não sabe, urucum é a planta que dá o corante, aquele corantezinho vermelho que a gente usa na culinária. E tô aqui nessa fresquinha boa, tô morrendo de fome, chega, tô sem graça. Muita fome, saí da EBD e vim direto para cá. Gostaria de gravar um vídeo breve, na verdade todos os meus vídeos são breves, vocês sabem disso, eu não gosto de me prolongar muito. E eu estava pensando a respeito de um texto que eu gosto muito, que está lá em João, capítulo de número 1, verso de número 12, que diz assim: Mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Eu gosto muito desse texto e antes de falarmos um pouquinho sobre ele, eu gostaria de intitular esse vídeo como Eu Também Sou Filho de Deus. E talvez você já deve ter ouvido falar do ditado: eu também sou filho de Deus, eu mereço isso ou aquilo porque eu também sou filho de Deus. Então as pessoas, elas têm esse ditado de dizer que é filho de Deus. Se a gente for olhar humanamente falando, todo mundo é filho de Deus, humanamente falando, porque somos descendentes de Adão e Adão é o pai da humanidade. Então, ainda que você seja um ateu, você não acredite na Bíblia, querendo ou não, você é descendente de Adão. Ainda que você não acredite, isso não vai mudar o fato. Você não acreditando não vai mudar o fato de que você é descendente de Adão. É isso aí, essa é a verdade. Independentemente de você crer na Bíblia, seguir a Bíblia ou não, você é descendente de Adão. Então, humanamente falando, somos filhos de Deus. Humanamente falando, porque somos descendentes de Adão. Mas quando a gente vai para o lado espiritual, não é bem assim. O assunto é mais sério. Espiritualmente falando, nem todo mundo é filho de Deus. Então esse texto aqui de João, ele vai falar sobre a vinda de Jesus. E ele tem um título, capítulo número 1, o Verbo se fez carne. Tanto é que no versículo 1 do capítulo 1 diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele está falando de Jesus, que Jesus no princípio, ou seja, na criação do mundo, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, porque Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus, versículo 2. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito existiria. Ele vai falando de Jesus, de que Jesus veio, de que Jesus encarnou como Filho de Deus para salvar a humanidade. E aí no verso de número 12, ele vai dizer: Mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então, o único meio de você se tornar filho de Deus espiritualmente falando, não estou falando aqui humanamente, estou falando espiritualmente, estou falando do plano espiritual. Então, espiritualmente falando, o único meio de você tornar-se filho de Deus é você crendo em Jesus. O texto é bem claro, o versículo é claro. Mas a todos que o receberam, o que é receber a Jesus? É abrir o seu coração para que ele possa entrar. É dar legalidade a ele para gerenciar a sua vida. É dar legalidade a ele para entronizar-se no seu coração. Porque o reino de Deus, querido, não é um reino físico, um reino palpável, é um reino espiritual. O reino de Deus nada mais é do que o reinado de Deus em nosso coração e nossa vida. Então, se você recebe a Jesus, você aceita que ele seja o seu rei, que ele reine acima de suas emoções, acima de suas decisões. Então, se você o recebe, se você crê no nome dele, você crê que ele é o Filho de Deus, que ele veio como Deus encarnado, o Deus que deixou toda a sua glória, todo o seu trono e veio em carne como nós, para morrer em nosso lugar, para pagar o preço do pecado que não era dele, o pecado era nosso, a cruz era nossa, ele assumiu o nosso lugar lá na cruz. Então, se você crê, você se torna filho de Deus e você é herdeiro do reino de Deus, assim como Jesus, sendo filho, é herdeiro do reino de Deus. Então essa é a condição. Então não se engane, espiritualmente falando, não se engane
achando que você é filho de Deus se você não aceitar Jesus, se você não tiver um compromisso. E é interessante que quando a gente fala para as pessoas, você precisa aceitar Jesus, elas falam, mas eu já tenho Jesus no coração. Só que quando você vai olhar para a vida dessa pessoa que diz ter Jesus no coração, é uma vida toda errada. A pessoa às vezes deve a Deus e o mundo, não paga as contas, não honra os compromissos, mente que só uma beleza, e vive com a vida toda torta, é problemática, é confusenta, fala mal dos outros e aí diz que aceitou a Jesus. Então alguma coisa tem de errado nisso, querido, porque quando você aceita Jesus de verdade, o Espírito Santo passa a morar em você, a gente percebe logo a transformação, a gente conhece a árvore pelo fruto. A gente trabalha com horta aqui e a gente conhece as nossas plantações pelo fruto. Se der um fruto bom, é uma boa plantação. Se não der, não serve, a gente tem que arrancar, jogar fora. Às vezes a semente veio com problema, não veio boa, e a gente plantou nova semente para dar um produto de qualidade, porque trabalhamos com vendas aqui nas hortas comunitárias do CSU. Então a gente conhece, a gente entende bem de árvore, de fruto, e não é diferente com a pessoa. Então às vezes a pessoa diz que aceita Jesus, mas é só da boca para fora. Quando a gente vai ver a vida dela, a gente vai procurar algum fruto nela, a gente não encontra. E eu lembro muito daquela passagem de Jesus com a figueira. Jesus procurou um fruto na figueira e não encontrou. Então Jesus amaldiçoou aquela figueira de tal forma que ela secou. E aquela figueira é comparada com Israel. Com Israel. Então Jesus procurou fruto em Israel e não encontrou o fruto. Fruto digno de arrependimento não encontrou. Então muitas vezes pessoas que se dizem: eu também sou filho de Deus, eu aceito Jesus no coração, imagina, eu aceito Jesus, eu creio em Jesus. Só que é da boca para fora, porque elas não mudam, elas continuam da mesma maneira. Elas não têm atitude de cristão, elas não têm atitude que demonstram que elas estão sendo transformadas pelo Espírito Santo, que de fato Jesus habita nelas, de que de fato Jesus reina na vida delas, entende? Então, eu também sou filho de Deus. Você pode afirmar se você é filho de Deus, se você já aceitou de fato Jesus, se você crê de fato no nome dele, se há evidência dele na sua vida. Aí sim você pode ser chamado filho de Deus. Humanamente falando, não. Humanamente, claro, todo mundo é filho de Deus, porque todo mundo veio de Adão e foi Deus que criou Adão. Mas espiritualmente falando, é considerado filho de Deus aqueles que creem no nome de Jesus. E esse crer não é só crer por crer. Esse crer de fato crer que Jesus é o Filho de Deus. E que Ele é a essência de Deus. E se deixar também ter essa essência. Se deixar ter o caráter de Cristo. Amém? Esse é um videozinho breve, de 8 minutos aproximadamente. Agora eu vou para casa porque eu estou com muita fome, eu quero almoçar. Colhi ali umas verdurinhas. O bom de você ser horticultor é que você tem as suas verdurinhas para levar para casa em pleno domingo. Então, se eu quiser um coentro, eu tenho, um pimentão, eu tenho. Tirei umas folhas de bertalha. Eu gravei um outro vídeo falando sobre a bertalha. É uma folha muito nutritiva e a gente tem ela aqui. Muito boa mesmo, saborosa. Talvez quando eu fizer ela em casa, quando eu chegar agora, apesar de que minha mãe já fez o almoço, mas eu vou preparar a bertalha porque eu estou muito afim de comê-la. E quando eu preparar, eu vou tirar uma foto e eu posso gravar um outro vídeo mostrando. Posso juntar, o vídeo que eu gravei falando dela e ela já preparada na panela. Muito boa, muito nutritiva, tem mais de 20 vitaminas, é perfeita. O meu pai que descobriu ela e trouxe pra gente plantar. Eu tinha na casa que eu morava, mas acabei esquecendo lá a mudinha e meu pai tinha. Então ele trouxe para aqui pro CSU e a gente plantou e o pé tá uma beleza. Eu tirei muita folha ali e uma maravilha. Tô levando as folhinhas de capim pro porquinho da Índia, Romeu. Aquele folgado só quer saber de capim. Tô levando ração e capim para ele. Passei no mercado, comprei ração. E tô levando folha de couve para os hamsters. Gente, para quem não sabe, eu estou com um casal de hamsters. Estou apaixonada. Quem me segue aí no Instagram e no WhatsApp não aguenta mais os meus status e stories, porque só dá os hamsters. Eles são muito fofos. Eu os batizei de Sol e Lua, coisinha mais fofa. Eu ia batizar com nome bíblico. Mas
Mas eu mudei de ideia, porque se eu fosse colocar nome bíblico, no mínimo eu iria chamar o machinho de Abacuque. Não ia dar muito certo, né? Chamar o hamster de Abacuque. Então eu deixei quieto, coloquei Sol e Lua, tá? De certa forma eu tô louvando a Deus, porque o Sol e Lua foram criados por Deus. Não é verdade? Então é isso aí. Eu tô indo para casa agora, descansar um pouquinho. Hoje é domingo, então eu vou estudar um pouquinho, ler o meu devocional que eu não li. E tô com leitura atrasada, gente. Eu tô muito atrasada com leitura. Tô pretendendo ler um livro, mas tá difícil, que eu tô precisando conciliar meu tempo. Tô com muita coisa, muita responsabilidade, então eu preciso começar a, sabe, organizar meu tempo. Tô até precisando de uma agenda, então quem quiser me doar uma agenda, ofertar aí na minha vida, tô aberta a doações de agenda. Tá bom, querido? Sinta-se à vontade para me doar uma agenda aí, para eu organizar os meus compromissos. Então, estou indo para casa, descansar um pouquinho, ler Bíblia, mexer no meu violão, ler meu livro, pegar alguma música na escaleta. E é isso aí, a vida, domingo bom. Olha aqui, tem umas canas ali atrás, minha irmã plantou, acho que já estão quase boas de chupar. E vocês fiquem aí com essa vista daqui, da nossa hortinha. Maravilha, maravilha. Que Deus abençoe o domingo de vocês. Tenham um domingo abençoado. A semana começa hoje. Na verdade, a gente considera domingo como fim de semana, mas domingo é o primeiro dia da semana, tá? Para quem não lembra aí, para quem não é bom de calendário. Pois é. Domingo é o primeiro dia da semana. Que a semana de vocês seja abençoada, que os planos de vocês sejam guiados e orientados pelo Senhor. Entreguem os planos de vocês ao Senhor, que eles darão certo e vocês serão prósperos em tudo que fizer. Tá bom? Beijão, abração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!